Fala, galera concurseira! Estamos aqui para mais uma aula de normas de auditoria governamental. E a aula de hoje nós vamos trabalhar aí as séries das normas de auditorias governamentais, focadas mesmo nos procedimentos dos tribunais de contas, como eles devem proceder. Hoje nós vamos começar aqui com as normas 1000 e 2000, dessa grande série de normas governamentais. O que vocês vão conseguir perceber ao final desta aula? Eu destaco para os senhores que nós vamos entender os princípios básicos aí que cada Tribunal de Contas deve reger sobre as suas auditorias governamentais. E também nós vamos conseguir entender quais aí os subsídios que essas normas trazem para os procedimentos de auditoria, para as práticas dentro dos processos das mesmas. Ou seja, que vai desde o seu planejamento, a elaboração, a execução das atividades, a criação dos relatórios e sendo aplicáveis também a todos os tipos de auditorias. Aqui eu trago para vocês, no nosso slide, se vocês olharem atentamente, nós vemos aqui no primeiro mapa mental o objetivo central dessa série 1000, que nós vamos ver as duas primeiras agora. Aqui ele fala que são conceitos que a série 1000 traz para a gente aqui hoje no objeto de estudo, os conceitos gerais e específicos, tá? Da aplicabilidade e o que abrange os procedimentos de auditoria governamental. Ele vai trazer também a atualização das políticas e as diretrizes. Já na série das normas que nós chamamos de séries 1000, 2000, 3000, 4000, a série 2000 ela já é focada em quê? Na padronização das atividades desenvolvidas pela auditoria governamental. Tá? Então, nós vamos ver estruturação, qualificação, vamos ver também alguns critérios dentro da série 2000, sim. Avaliação de desempenho institucional e profissional, sim. Então, a aula de hoje está focada nesses dois principais pilares. Nas aulas que irão vir, pessoal, nós vamos ver, sim, a série 3000 e 4000 com as suas especificidades. Tranquilo? Então, vamos começar falando um pouquinho da série 1000. O que essa norma de auditoria governamental ela traz de tão importante para os nossos estudos? Ela foca, basicamente, em adotar alguns conceitos. Algumas palavrinhas que nós vimos em momentos anteriores, a norma ela já é específica. Para que o meu auditor consiga trabalhar e executar suas atividades, ele precisa obrigatoriamente compreender e entender alguns conceitos básicos. Vamos ao primeiro aqui, né, pessoal? Ele fala do accountability. Nós vimos lá no conflito de agência, o que é o accountability? Obrigação que as pessoas e as entidades, às quais foram confiados recursos públicos, possuem. É uma obrigação que ela tem de quê? De prestar contas, responder por uma responsabilidade assumida e informar a quem lhes delegou essa responsabilidade, ok? E a auditoria em si, mais uma vez, nós vamos trazer o conceito simplório dela, seja ela governamental ou privada, é o quê? Exame independente, objetivo, sistemático de dada matéria, baseado em normas técnicas e profissionais, no qual se confronta uma condição com determinado critério, com o fim de emitir uma opinião ou comentários. Ele traz aqui à tona os dois primeiros conceitos essenciais para uma atividade de auditoria. Vamos adiante? Aqui, especificamente, a norma 1102.1, ela já traz o quê? O conceito do nosso objeto de estudo. Ela já destaca aqui auditoria governamental. Exame efetuado em entidades da administração, direta e indireta, em funções, subfunções, programas, ações. Quando nós nos referimos às ações aqui nesse conceito, são o que, professora? Projetos, atividades, operações especiais, áreas, processos, ciclos operacionais, serviços,
sistemas e sobre a guarda e aplicação de recursos públicos, na verdade, por outros responsáveis em relação aos aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, econômicos, patrimoniais e operacionais, assim como acerca da confiabilidade do sistema de controle interno. Vejam como é abrangente a nossa disciplina. Você se pergunta, que disciplina complexa? Não, pessoal. Se eu já entendo que uma auditoria não tem o foco de encontrar uma fraude, sim de investigar, de observar, de analisar, eu já foco aqui, para mim, a governamental, que o enfoque dela central são o quê? Entidades da administração direta e indireta. Mas olha o final, pessoal. Eu preciso entender que a minha auditoria governamental também estuda a confiabilidade do seu sistema de controle interno, ou seja, das entidades. Tá? E o que seria aí a gestão pública? Administração de pessoas e recursos públicos. Olhem atentamente o que eu estou grifando aí, pessoal. Sempre que eu destaco esses pontos, é para que o nosso entendimento, o nosso estudo se forme acerca de pontos pertinentes que vão dar aí para vocês um norte para estudo. O objetivo é o interesse coletivo. Tá? Então, assim, quando a gente fala de gestão pública, que eu tenho que gerir esses recursos, administrar essas pessoas para que toda uma sociedade esteja o quê? Bem, que tenha esse retorno, que fique organizada. Olha a responsabilidade de uma auditoria governamental ou de uma boa gestão pública. Pautada no quê? Nos princípios constitucionais que regem a administração pública. E aqui eu trago quais são esses princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, entre outros. Então, o que eu quero botar na mente de vocês? Essa série, essa norma de auditoria governamental, a primeira série que nós dividimos entre 4 séries, aí, essas grandes normas, elas já estão aí pautadas em conceitos mais abrangentes, tá, pessoal? Que vão subsidiar o auditor durante aí o decorrer do processo da atividade de auditoria. E o que é um Tribunal de Contas? Vamos entender o porquê existe um Tribunal de Contas. Vamos lá. Ele é o princípio que ele destaca aqui, que essa norma traz, a norma 1124, da série 1000, ela diz o seguinte: é um órgão constitucional. Tá? Já sei que um Tribunal de Contas é um órgão constitucional que vai fazer o quê? Auxiliar o Poder Legislativo no exercício do controle externo, tá? Objetivando assegurar e promover o cumprimento do accountability no setor público. A gente já viu o que é accountability. Eu tenho que prestar contas, não é isso? Eu tenho que trabalhar de uma forma honesta, com uma reputação bem íntegra. Eu tenho a obrigação de fazer. Então, o Tribunal de Contas, ele vai auxiliar aí o Legislativo a controlar, certo? Verificar se todos os outros órgãos estão cumprindo a accountability, incluindo-se o quê? O apoio e o estímulo a boas práticas de gestão. Tá? E aí, ao realizar as auditorias, o Tribunal de Contas, para que se cumpra esse accountability, ele tem que seguir algum objetivo ou alguns objetivos específicos. Ah, professora, então ele vai ajudar o Legislativo. Essa é a missão dele? Sim. Ajudar o Legislativo no controle externo. Foi por isso que nós verificamos lá, anteriormente, voltando aqui o slide, se há uma confiabilidade no sistema de controle interno daquela entidade. Por quê? Porque aqui ele vai controlar o movimento da accountability nas demais entidades, verificar se está sendo feito o que deve ser feito, se está sendo cumpridas as normas, as prestações de contas, a inserção de recursos nos devidos locais, nos devidos lugares, para devidos projetos, ok? Mas para que ele consiga promover o cumprimento da accountability, pessoal, ele precisa aí ter alguns objetivos traçados.
Vamos lá? O primeiro objetivo que um Tribunal de Contas precisa para que o accountability seja cumprido. Letra A, vamos lá. Verificar o cumprimento da legislação pelos órgãos e pelas entidades da administração pública. Cada órgão público, pessoal, cada entidade, ela tem o quê? Uma legislação conforme a atividade. Então, o primeiro passo é verificar. Será que está de acordo com o quê? Com a legislação? O segundo, verificar se as demonstrações contábeis ou relatórios financeiros e outros informes estão aqui representando uma visão fiel e justa das questões orçamentárias, financeiras, econômicas e patrimoniais. O que ele quer dizer aqui com esse segundo objetivo? Será que dentro daquela DRE os lançamentos não estão ocultos? Estão fiéis? Esses recursos foram mesmo destinados para o que está registrado aqui? Será que esses relatórios financeiros são condizentes? Há necessidade desse gasto em determinado local? Essas questões aqui estão pertinentes com o plano plurianual, que foi feito no início de qualquer mandato, no início do ano? Então, ele precisa analisar, será que esse patrimônio é compatível com o que está aqui registrado? Então, observe, para ele cumprir o accountability, ele tem que averiguar, investigar, gente. Ele precisa ter esses objetivos aqui bem traçados. Vamos lá. Um outro objetivo que ele precisa ter aqui, analisar os objetivos, a natureza, a forma de operação dos entes auditados, avaliar o desempenho da gestão dos recursos públicos, sob os aspectos de quê? Economicidade, eficiência e eficácia, estão sendo aplicados cada recurso público que advém da sociedade, advém do seu, do meu, dos nossos impostos, que são recolhidos. Ele vai analisar a gestão. Estão gerindo bem esses recursos no que tange a economicidade, eficiência e eficácia? Avaliar os resultados dos programas do governo. Ele falou que ele criou um programa. Está tendo resultado esse programa? Lá no Ceará, no Piauí, seja em que lugar for, o Tribunal de Contas de cada estado tem que fazer essa análise. Foi criado um programa, esse programa vai requerer ou já houve aplicação de recursos. Esses projetos, essas ações específicas desse programa foram efetivos? Ele vai analisar esses aspectos de efetividade e equidade. Por quê, pessoal? Muitas das vezes está no papel, foi implementado o programa, mas ele não tem nenhuma importância para o coletivo. E não é para atender o interesse coletivo da sociedade? Não é para fazer cumprir? Não é isso que está dizendo a norma? Recomendar um outro, último objetivo específico traçado por um Tribunal de Contas. Recomendar, em decorrência de procedimentos de auditoria, quando necessário, ação de caráter gerencial, visando promoção da melhoria nas operações. É por isso que nós temos diversos tipos de auditoria, né, pessoal? Então, ao final, mesmo com o relatório construído, há uma recomendação e nós vamos ver que há uma monitoração. Isso já foi citado lá nos procedimentos de auditoria, mas aqui nós estamos especificando ainda mais, nós estamos afunilando e trazendo para a especificidade da disciplina norma de auditoria governamental. Tranquilo até aí? Então, a gente precisa entender que há uma necessidade clara de se traçar esses objetivos para conseguir o quê? Todos esses objetivos aqui traçados é para chegar nesse carinha aqui, ó. Accountability. Ou seja, fazer cumprir, né, pessoal? Infelizmente, se não tivesse má conduta, se não tivesse corrupção, ele não ia buscar aí fazer cumprir esse accountability dentro do setor público, ok? Vamos seguindo, né? Meio que fazendo todo o resumão do que eu acabei de citar para vocês, nós temos o nosso famoso VAR. O que seria, professora? A senhora vai solicitar para o juiz investigar ou verificar se tudo que ocorreu dentro de campo está correto? Gente, o nosso famoso VAR aqui é para que vocês lembrem que essa série, que essa norma, ela tem o quê? As funções dos tribunais de contas, desculpem.
Aqui eu só resumi o que eu acabei de ler. Todos os objetivos estão aqui no nosso quê? No nosso mapa mental, para que nós estudemos e lembremos de quê? Desses objetivos dos tribunais de contas, que a série 1000 destaca, que com certeza a banca vai te cobrar. Então, aqui no nosso famoso VAR, eu tenho o quê? Verificar cumprimentos de legislação, o primeiro deles, para resumir o que eu li agora. Verificar se as demonstrações contábeis e demais relatórios, é porque eu também não vou colocar aqui de maneira gigante, ele olha também os demais relatórios financeiros, não é isso? Que nós destacamos agora há pouco ali na norma. Ele vai fazer o quê? Se está o quê? Justo e fiel. Analisar os objetivos e a natureza das operações dos entes auditados, né, pessoal? Avaliar o desempenho da gestão desses recursos, o resultado dos programas do governo. Isso aqui é gestão pura. E recomendar, quando houver necessidade de ações de caráter gerencial. Professora, aqui estão os objetivos, aqui estão as funções dos tribunais de contas? Sim, quando nós destacamos essas funções, o nosso famoso VAR, para ficar na nossa mente, nós estamos destacando que essas funções, elas só existem para fazer se cumprir a contabilidade, só para ver e verificar e averiguar como é que está a boa gestão desses recursos públicos, tá, pessoal? Para atender o interesse coletivo. Beleza? Então, vamos seguindo aqui para verificar se, de fato, nós conseguimos entender. Nós já vamos partir de cara para uma questão aqui do TCE, da TEC, né? Foi analista de controle externo e o cargo aqui, a disciplina, era para um analista de controle, foi em 2015. E ele traz aqui uma questão pautada para o que nós acabamos de estudar. Vamos lá? Segundo as normas de auditoria governamentais, ou governamental, as NAGs, aplicáveis ao controle externo, os tribunais de contas realizarão auditoria governamental nos entes auditados. Nós já verificamos isso. Acompanhando as ações empreendidas por todos os responsáveis pela gestão de bens e recursos públicos. Observe que isso aqui é o foco, né, galera? Olha, qual é o foco dele aqui? Gestão de bens e recursos públicos. Assim, ao efetuar suas auditorias governamentais, o Tribunal de Contas tem, entre outros, os seguintes objetivos específicos. Vamos lá. Item 1. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do ente público. Eu não lembro de ter visto isso. Não sei se os senhores acham que isso está certo ou errado. Avaliar o desempenho da gestão dos recursos públicos sob os aspectos de economicidade, eficiência, eficácia. Eu acho que eu vi alguma coisa dessa. Eu não quero, quero certeza. É por isso que nós estamos aqui. Tranquilo? Vendo mais uma vez os objetivos dos tribunais de contas. Isso aqui vai ser questão que vocês não vão errar e não devem. Tranquilo? Vamos lá. O item 3. Verificar se as demonstrações contábeis, demais relatórios financeiros e outros informes representam uma visão fiel e justa das questões orçamentárias, financeiras, econômicas e patrimoniais. Recomendar, em decorrência de procedimentos de auditoria, quando necessário, ações de caráter gerencial, visando promoção das melhorias nas operações. O que está correto? Vamos lá. Ele quer, basicamente, nunca esqueçam de atentar para a questão. Ele está falando o que está correto. Ele poderia dizer o que está incorreto. Eu não admito vocês não interpretarem, pessoal. A gente estuda o conteúdo, passa horas assistindo as nossas aulas maravilhosas, mas, na hora da prova, precisamos saber o quê? Interpretar a questão. E muitas das questões têm pegadinhas. Aqui ele quer saber o que está correto. Letra A, questão 1, 2 e 3. Letra B, 2, 3 e 4. Letra C, 1 e 4. Letra D, somente a segunda e a quarta. Ou letra E, questão 1 e 3. Vamos tentar resolver isso. A questão, a gente já sabe de cara que ela traz os objetivos específicos dos tribunais de contas, para ele chegar ali ao cumprimento da contabilidade.
Legal, nós vimos esse conteúdo agora há pouco. Segundo a ANAG 1124 do Tribunal de Contas, o que acontece? O que a ANAG fala? O órgão constitucional que auxilia o Poder Legislativo no exercício do controle externo. Já sabemos disso. Objetivando assegurar e promover o cumprimento da contabilidade no setor público. Tranquilo? Ao realizar, ele tem alguns objetivos específicos. Primeiro, verificar as demonstrações contábeis e demais relatórios financeiros e outros informes, para saber se eles estão aí fiéis e justos, não é verdade? Então, aí, isso está bem aqui, ó, no item 3. Então, já sei que o 3 está correto. Vamos lá. O próximo, galera, o próximo objetivo aqui. Avaliar o desempenho da gestão dos recursos públicos sob os aspectos de economicidade, eficiência e eficácia. Isso aqui está no item 2. Então, eu já sei que isso está perfeitamente correto, né, pessoal? Então, tranquilo, correto. Recomendar, em decorrência de procedimentos de auditoria, quando necessário, ações de caráter gerencial, visando promoção da melhoria nas operações. Corretíssimo, porque está no nosso item 4. Pessoal, então eu já sei que o que está errado aqui é o item 1. Exercer controle. Gente, olha o que ele destaca aqui, ó. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias. Nunca. É erradíssima essa questão, pessoal. Então, de cara, eu já sei que a resposta correta aqui é a letra B. A letra B, ela traz os objetivos específicos de quem? Dos tribunais de contas. Ok, pessoal? Vocês precisam analisar esses itens e estudar. É simples. Essa leitura aqui, desses quesitos que o tribunal traz à tona, eu já sei que o enfoque, como a norma diz lá em cima, é o quê? O cumprimento do accountability. Ah, professora, então eu já sei os objetivos, ok. Eu já sei para que eles foram criados. Melhor ainda. Tranquilo, pessoal? Então, vamos seguindo. Continuando aqui com a nossa norma, com a nossa série 1000, ela destaca o quê? Ela já traz para a gente à tona aqui, ó, auditoria. Primeiro tipo que ela traz aqui é a auditoria de regularidade. O que seria esse tipo de auditoria? Vamos lá? Olhem atentamente aí para o slide para fazermos a leitura. Exame e avaliação dos registros, das demonstrações contábeis, das contas governamentais, das operações e dos sistemas financeiros, do cumprimento das disposições legais e regulamentares, dos sistemas de controle interno, da probidade da correção das decisões administrativas adotadas pelo ente auditado, com o objetivo de quê? De expressar uma opinião. Então, pessoal, quando eu me deparar com uma questão que me traga uma cobrança de auditoria de regularidade, eu já sei que ela está pautada em quê? Registro de demonstrações contábeis, relatórios financeiros, ok. Das contas governamentais, ok. Cumprimentos legais e regulamentos, beleza. Olhar sempre, por que ela tem esse nome, auditoria de regularidade? Para ver se está tudo conforme as normas, está ocorrendo aí as operações de entrada e saída das contas ali de forma regular, de forma tranquila, tá, gente? E essas decisões administrativas estão coesas, não é? A tomada de decisão por parte do administrador. Então, isso aqui também, já vimos em outras aulas, professora? Sim, mas aqui tem que ser repetido, porque isso é destaque da série 1000. Tranquilo? Vou tomar uma aguinha aqui, que a gente já vai ver aqui auditoria contábil, que é um outro modelo que a série 1000 traz. Vamos lá, galera. Analisem bem. Aqui a gente vê de regularidade. Ela faz o quê? A avaliação dos registros, né? Das demonstrações contábeis. A auditoria contábil, ela vai fazer o quê? Um exame, não é verdade? Ali eu tinha uma avaliação, olha a palavrinha. Aqui eu tenho um exame das demonstrações contábeis e outros relatórios financeiros, com o objetivo de expressar uma opinião
materializada. Ou seja, quando eu faço uma auditoria contábil, eu já vou expressar algo em um relatório de auditoria, certo? Sobre a adequação desses demonstrativos em relação aqui a esta NAG, aos princípios de contabilidade, as normas brasileiras de contabilidade, sejam elas profissionais ou técnicas, e a legislação pertinente. Professora, eu quero entender a diferença aqui, porque tu fala aqui também de demonstração contábil. Regularidade, eu vou fazer uma avaliação, correto? Do cumprimento de quê? Disposições legais e regulamentares do sistema de controle interno. E vou fazer o quê? Uma avaliação desses registros. Aqui eu já faço um exame documental, já vou emitir o quê? Um relatório de auditoria acerca dessas demonstrações e outros relatórios. Tranquilo? Especificamente isso, tá? Aqui não. Aqui eu já posso fazer na regularidade, não que eu não vá emitir um parecer, uma opinião, um relatório, mas aqui eu englobo várias outras coisas. Gente, aqui é mais específico, tá bom? É mais exame mesmo dessas demonstrações, desses relatórios, e eu já sei que eu vou utilizar essa matéria, essa questão materializada em um relatório de auditoria. Tá bom? Para que vocês entendam isso, essa diferença. Vamos lá. E as de cumprimento legal e operacional. O que é isso, professora? Auditoria de cumprimento legal. Exame de observância do quê? Das disposições legais e regulamentares aplicáveis, né, gente? Eu já tenho que estar olhando a legislação, eu já tenho que olhar o cumprimento dessa legislação? Sim. É isso que traz aqui, dentro da norma, dentro dessa série, tá, gente? E a operacional, professora? O que seria uma auditoria operacional? Exame de funções, vou analisar cada função, subfunção, cargo comissionado, como queiram chamar, tá? Programas do governo, ações, os projetos, as atividades, as operações especiais, áreas, processos, ciclos operacionais, serviços, sistemas governamentais. Tudo isso aqui é analisado quando se trata de uma auditoria operacional, pessoal. Tá? O objetivo dela é o quê? Eu vou olhar o desempenho dessas entidades, o desempenho desses órgãos. Tá? Eu vou verificar o desempenho de quem? Da administração pública, o resultado das políticas, dos programas, dos projetos públicos. Pautando o quê? Onde é que vai estar pautada esse meu exame? Quando eu estou ali, digamos que eu seja o auditor e eu esteja executando essa auditoria operacional. Eu vou estar me valendo do quê, gente? Ele tem critérios para cada tipo de auditoria. Quando se trata da operacional, ele vai aqui, ó, de encontro, ele vai estar analisando alguns critérios. Economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, ética, proteção ao meio ambiente e legislação pertinente à legalidade, né, pessoal? Então, o que acontece? Vocês precisam entender que cada tipo de auditoria tem uma função específica, tá? Então, a operacional, ela vem de encontro a fazer o quê? O estudo dessas funções, né, pessoal? Subfunções dos programas. Quando a gente fala de economicidade, aplicação de um recurso público, de recursos de maneira o quê? Eficiente, para que tenha-se um retorno. Será que está tendo resultado essas políticas? Tá? Então, essa análise deve ser feita em algum tipo de auditoria. Se nós não tivéssemos uma classificação, níveis de especificidade, ficaria muito complicado, pessoal. A auditoria ia ser o quê? Não ia ter um êxito, ela ia ser uma atividade qualquer, sem importância. Você pode observar que, ao chegar na sua empresa ou em qualquer órgão que você trabalha, quando se trata de auditoria, as pessoas já ficam assustadas. Já se tem um respeito pela atividade em si, então é preciso passar e mostrar um resultado. Então, ela tem que estar devidamente organizada. Tranquilo?
Vamos aqui, então, tentar fixar um pouquinho o que nós discutimos aqui sobre esses modelos através de uma questão da COVEST, COP7, do auditor, lá da UFPE, 2017. Recente essa questão. De acordo com o que preconiza a auditoria governamental, com os achados e evidências de auditoria, analise as informações a seguir. Primeira, achados e evidências de auditoria refere-se a fatos e procedimentos pertinentes à fase de execução dos trabalhos, resultantes das aplicações dos programas elaborados para as diversas áreas em análise. Outro item, evidência. Em auditoria, o conjunto de fatos comprovados, suficientes, competentes, pertinentes, obtidos durante o trabalho de auditoria, através de observação, inspeção, entrevistas, exames dos registros que sustentam as conclusões do auditor. Nós já estamos aqui nos deparando com uma questão assim, você vê de cara, já dá aquela preguiça de ler? Não. Os meus concurseiros não têm preguiça de ler. Eles já vão o quê? Grifando o que é, o que a questão, ou o que o item da questão está citando, né? Aqui ele fala de achados e evidências. Aí ele complementa. Aqui ele fala só de evidência. Vamos ao terceiro item. Aqui ele já diz técnicas de auditoria. Constitui o conjunto de procedimentos a serem adotados no desenvolvimento dos trabalhos de auditoria. O item 4, ele já está falando de outra coisinha, os controles internos. Constitui o conjunto de atividades, planos, métodos, procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar que os objetivos dos órgãos e das entidades da administração pública sejam alcançados de forma confiável, concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão. Evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução aí dos objetivos fincados pelo poder público. Vamos lá? Quais estão corretas? A letra A, ela diz aqui, pessoal, que é o item 1, 2 e 3 apenas. A letra B diz que é o 2 e 4 apenas. A letra C diz que é 1, 3 e 4 apenas. A D diz que é 1, 2, 3 e 4. E a E diz que é apenas 2 e 3. Vamos lá para a resolução dessa questão, pessoal? Nós vamos tratar aqui de temas que são relacionados nessa questão, achados, evidências, e nós vamos analisar cada uma dessas afirmações que essa banca trouxe. Não tenhamos pressa para resolver essa questão, que aqui, gente, está o quê? O pilar base de estudo de vocês. Não é verdade? Então, vamos lá. Primeira, achado e evidência de auditoria refere-se a fatos e procedimentos pertinentes à fase de execução dos trabalhos, resultantes da aplicação dos programas elaborados. Corretíssimo, né? Porque, segundo o item 6 da NBCTA 500, as evidências são obtidas através da execução dos procedimentos de auditoria, conforme a norma traz aqui, ó. O auditor, observem aqui o que a norma diz, o que essa norma fala. Nós vamos ver especificamente essa norma ainda, tá? Essa norma técnica, ela trata o quê? O auditor deve definir e executar procedimentos de auditoria que sejam apropriadas às circunstâncias, com o objetivo de obter evidências de auditoria apropriada e suficiente. Adicionalmente, o Tribunal de Contas, ele complementa agora a evidência, porque a questão, ela trata de achado e evidência. Vamos lá, o que o TCU fala? Lá no manual dele, que uma evidência são informações obtidas durante uma auditoria e usadas para fundamentar os achados. Olha aqui, ó, o achado, olha aí, ó. Definir e executar procedimento de auditoria que seja apropriado às circunstâncias, com o objetivo de obter evidência de auditoria, né? Agora, o que ele vai? Eu já sei que a minha evidência, ela é uma informação que é usada para fundamentar os achados. O que o TCU fala sobre os achados? Vamos entender o que é um achado de auditoria? É a discrepância, olha lá, entre a situação existente e o critério. São situações verificadas pelo auditor durante o trabalho de campo, que serão usados para responder às questões de auditoria. O achado contém alguns atributos
Critério, o que deveria ser. Condição, o que é. Causa, razão do desvio com relação ao critério. E efeito, consequência da situação encontrada. Quando o critério é comparado com a situação existente, surge o achado. Deu para entender, então, que o achado é o quê? São situações que o auditor já detectou durante o trabalho dele. Por que que o TCU, lá no seu manual, ele diz que a evidência ela vai fundamentar o achado? Porque ele tem que comprovar aquilo que foi identificado durante o trabalho. Correto? Eu tenho que provar. Não é tão somente falar. Não é isso que nós estamos verificando aqui? Nós estamos comprovando através das normas. Tranquilo, pessoal? Deu para entender o achado e a evidência? Evidências são as informações que eu vou possuir. Achado já é o quê? A situação do trabalho do auditor. Já o quê? Seguindo critérios, condições, causa, efeito, que tudo aquilo que está acontecendo, a situação existente e a base criterial ali, o critério, se está ocorrendo de maneira correta ou não, nós precisamos evidenciar. Então, é por isso que as evidências vão fundamentar os achados. Sendo assim, diante do que foi exposto, concluímos que a alternativa está também correta, né, pessoal? O item 2 aí, ele está correto também. Por quê? Porque evidência e auditoria é o conjunto de fatos comprovados, suficientes, competentes e pertinentes. Eu até trago para vocês aqui abaixo, mais uma vez, o que é evidência, na verdade, durante os trabalhos de auditoria, elas surgem aí para dar sustância, falar como nós mesmos ali. Ah, vou tomar um caldo para dar uma sustância. Aqui, a tua evidência vai dar o quê? Uma base para o teu achado, uma sustância, caboclo, para o teu achado, não é isso? Então, tá, ficou claro que o item 2 também está correto. Comprovado aqui com as normas. Vamos lá? A primeira parte da afirmação está correta. Vamos lá? Visto que, conforme mencionamos acima, as evidências são as informações obtidas através da execução dos procedimentos de auditoria. Os procedimentos que ajudam na obtenção de evidências podem ser segundo a NBCTA, só para que nós fiquemos aqui atentos. Inspeção, inclusive exame de registros, observação, indagação e entrevista, confirmação externa, recálculo, reexecução, procedimentos analíticos. Sendo assim, a segunda parte da afirmação também está correta, que sustenta a conclusão do auditor. Por fim, também é correto dizer que as evidências elas suportam a opinião do auditor, conforme preconizada na NBCTA 500. Evidência de auditoria compreende as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões que vão fundamentar um achado, tá, galera? Diante disso, concluímos que a segunda assertiva também está correta. Só enfatizando um pouco mais, né, gente? Eu preciso que vocês entendam. Evidências, informações, achado, o trabalho, a construção do trabalho em si, do auditor. Vamos lá, para a terceira. As técnicas de auditoria constituem o conjunto de procedimentos a serem adotados no desenvolvimento dos trabalhos de auditoria. Corretíssima. Mais um item corretíssimo. Essas técnicas são o quê, pessoal? Conjuntos de procedimentos que o auditor precisa no momento que ele está executando o trabalho de auditoria. Nesse sentido, na obra Auditoria Contábil, Teoria e Prática, 10ª edição, Crepaldi afirma o quê? Olha aqui, eu trago um autor para fundamentar a questão, né, pessoal? Técnicas de auditoria são conjuntos de investigações empregadas pelo auditor para reunir evidências. As técnicas não são provas em si, elas vão proporcionar a obtenção de provas necessárias para o auditor emitir um parecer bem fundamentado. Galera, nós já tivemos uma aula de técnicas e procedimentos de auditoria. São o quê? Os meios pelos quais um auditor ele vai aí se utilizar para chegar à obtenção de provas, chegar a um achado, chegar a um resultado, a uma conclusão, tá? Dependendo do segmento da atividade, ele vai se utilizando de várias técnicas. Tranquilo até aí? Essas técnicas aí é que vão dar um suporte aos meios pelos quais ele vai chegar aí à construção do seu trabalho. Então, item 3 correto. Vamos para o item 4.
Antes de comentar essa assertiva, pessoal, que ele já traz para a gente que os controles internos constituem o quê? Conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos. Nós vamos fazer mais uma vez aqui, ó, uma paradinha para entender, um enfoque maior, tá? Vale ressaltar que a definição de controle interno cobrada por essa questão consta explicitamente em uma norma revogada. Já citei anteriormente, falando de controle interno, que essa IN de 2001 foi revogada. O referido normativo, desculpa que nós estamos só, antes de falar da questão, citando mais uma vez que essa norma do Ministério da Fazenda 2001, ela foi revogada, tá? Substituída pela de número 03/2017, que aprova o referencial técnico de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal. Uma das principais mudanças é o alinhamento dessa atividade aos conceitos de gestão de riscos e governança. Motivo pelo qual aí se destaca essa revogação, tá, pessoal? Dito isso, verificamos que a assertiva cobrou o que consta no item 2 da seção 8 do capítulo 7 da IN, né, gente? Mesmo revogada, é o que eu já destaquei para vocês. Ela pode ser cobrada na banca. É por isso que a gente cita, tá? Controle interno administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos, procedimentos estabelecidos com vistas a quê? Assegurar os objetivos das unidades e entidades da administração pública. O que ela vai assegurar? Que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados de forma, olha o que nos interessa, gente, confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão até a consecução dos objetivos fixados pelo poder público. Sendo assim, a assertiva também está correta, né? Porque ela destaca o quê? Conjunto de atividades, plano, método, procedimento interligado, utilizado com vistas a assegurar que os objetivos dos órgãos e entidades da administração pública sejam alcançados de forma confiável. Olha, ela traz tudo que a instrução normativa lá de 2001, mesmo revogada, ela cita. Pessoal, ela está corretíssima, porque quando a gente fala de revogação, de alteração, é porque algo adentrou. Então, itens foram incluídos, certo? Mas, no caso aqui, algumas bancas ainda cobram, mesmo ela revogada. Então, é por isso que eu parei para tentar. Se todos os itens que o autor citou, desculpem, que a banca citou até aqui, estão corretas, então a resposta certa aqui, gente, para concluirmos essa questão macro, que eu parei para citar item por item, é o quê? É a letra D. Tranquilo, senhores? Olhem, reolhem, voltem item por item, analisem essa questão, uma questão muito, muito, muito recente, tá, pessoal? Por isso eu fiz questão de trazer para os senhores, porque não é algo de 15 anos atrás, é algo aqui bem recente, tá? Vamos lá? Vamos seguir, então? Vamos para a nossa bolinha de cristal. Professora, mas o que é essa bola de cristal? Possivelmente está, possivelmente cairá, possivelmente as bancas trarão questões voltadas para o quê? Para esses conceitos, não é isso? Vamos lá, contas, conjunto de informações orçamentárias, financeiras, econômicas, patrimoniais, de custos operacionais, sociais e de outra natureza, registradas de forma sistematizada, ética, responsável, transparente. Qual é o objetivo dessas contas, professora? Evidenciar atos e fatos, né, pessoal? De quê? De gestão pública. Então, quando a gente vê esse termo contas, contas patrimoniais, contas, não é só uma conta que tu adquiriu, fiado no cartão de crédito, não. É algo maior, bem mais encorpado aqui, tá? Por quê, professora, que ela vai evidenciar esses atos e fatos da gestão pública em determinado período? Porque aí você vê que toda e qualquer entidade, todo e qualquer órgão, ele trabalha com orçamentos. Então, é preciso que se cumpra
para que eu tenha economicidade, eficiência, eficácia, que são os itens as quais são os critérios da norma, tá bom? Então, eu trago aqui alguns conceitos ainda da série 1000, que com certeza, possivelmente, a banca fará aí uma linda questão, né, pessoal? Tá bom? Possibilitando aí o quê? A partir do momento que eu entendo esse conjunto de informações, eu consigo o quê? Controlar, aferir resultados e responsabilidades e o atendimento aos princípios e às normas. E o controle externo? No que se refere aí, que está na Constituição Federal, é o controle exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio do nosso lindo Tribunal de Contas, sobre as atividades orçamentárias, contábeis, financeiras, econômicas, operacionais e patrimoniais. Gente, olha o nosso COFOP aparecendo, né? O nosso mnemônico aqui. Ai, professora, lá vem a palavrinha contábil, ok. Orçamentária, ok. Financeira, econômica, operacional e patrimonial, sim. Dos poderes executivo, judiciário, do próprio legislativo e do Ministério Público, de suas entidades da administração direta e indireta, incluídas fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade, né, pessoal? Quando nós estamos aqui seguindo e atendendo critérios, nós vamos ter uma boa gestão pública, nós vamos verificar os atos praticados pelos administradores públicos e pelos demais responsáveis, né? Por dinheiros, bens e valores públicos. Então, assim, pessoal, se nós não citarmos a NAG 1000, ela é clara, se nós não entendermos esses conceitos, fica difícil estudarmos auditoria, difícil entendermos o porquê de tanta norma. Tudo parte lá do conflito da agência, desde os primórdios, desde quando eu resolvi tirar o empresário e colocar um administrador. Então, o accountability, o termo em si, é o quê? É o ato de fazer e fazer correto, de prestar contas. Se nós não tivéssemos desvios, má condutas, caráter, accountability só existe pela falta de caráter. Então, essa série, o que eu quero que vocês compreendam? A NAG 1000, ela vem de encontro ao quê, professora? Ao meu entendimento sobre os conceitos básicos. Básicos de tudo que nós estamos estudando. Às vezes, você está lendo uma norma, ai, o que é evidência? Ai, meu Deus, o que é um achado? Ai, meu Deus, eu não entendo o que essa professora fala. Olha como a NAG 1000 é maravilhosa. Ela traz aqui também, ó, o conceito de documentos de auditoria, né? Documentos, anotações, preparados em qualquer meio, com informações e provas. Na verdade, eu só chego a provas lá, quando a gente fala de evidência, a gente chega nessa mocinha aqui, ó. Elaborados diretamente por um profissional de auditoria governamental, ou por sua solicitação e supervisão, ou por ele obtido, que registram as evidências dos trabalhos executados e fundamentam a sua opinião em comentários, também denominados de papéis de trabalho. A gente já viu? Vimos tudo isso. Professora, nós poderíamos ter começado, então, pela NAG 1000, para poder nós entendermos o transcorrer de tudo. A NAG 1000, ela vem dar um suporte. Por que eu elaborei essa aula para vocês? Ela deveria ser o quê? O nosso livrinho de cabeceira, como se fosse um plano de contas do contador, seria a NAG 1000, mas especificamente eu resolvi trazer para os senhores uma aula com a NAG 1000, com essa série aqui, por quê? Para ficar mais simplório o entendimento dos senhores, para que vocês consigam compreender quando eu falar o que é uma evidência, quando eu falar o que é um achado, quando eu falar o que é o COFOP, eu já sei que é financeira, orçamentária, patrimonial, não é isso? Para que nós entendamos todo o processo, tá? E aqui a gente vai ver o que é cada critériozinho desse, que trata lá, esse administrador público ele tem que estar pautado em critérios. Os programas de governo têm que ter isso, economicidade. Mas o que é isso? Então, a gente vai ver
Agora, o que se refere cada item desse? Vamos lá, galera. Toma uma água também aí, né? Dá uma respirada para a gente poder voltar. Vamos lá. Economicidade. Todas as vezes que eu me deparar com esse termo, que eu já sei que são critérios, tá? Eu já sei que são alternativas mais racionais. Ou seja, aqui ele traz para a gente um binômio, né, gente? Preço versus qualidade. Para quê? Solucionar determinado problema. Quando relacionado às aquisições, refere-se ao que? Oportunidade de reduzir um custo. Olha só. Na compra de bens ou serviços, mantendo o nível adequado de qualidade, gente. Economicidade, a gente já sabe que está de encontro à gestão de recursos. Preço versus qualidade. Será que eu consigo obter para aquele órgão, para aquela entidade, para aquele programa de governo, uma aquisição com menor preço, mas que tenha uma qualidade suficientemente, que tenha algo que seja suficiente para aquele projeto? Isso é se valer do critério de economicidade, tá? E efetividade? Resultado real, pessoal. O que acontece aqui? A efetividade, ela é o quê? Resultado real obtido pelos destinatários dessas políticas, programas e projetos públicos. É o impacto proporcionado pela ação governamental. Tá, vamos dizer que um governador do estado, daqui do Amazonas ou de qualquer outro local, ele diga que ele precisa construir 3 casas no meio do rio para estar aí subsidiando os ribeirinhos, de alguma maneira. Essas 3 casas vão servir para atendimentos hospitalares. Só um exemplo. Nós vamos analisar através de uma auditoria, é designado que o Tribunal de Contas chegue até lá para fazer o quê? Uma auditoria. Vamos lá? Ele chega e vai ver se, de fato, está tendo um resultado. Legal, o governo federal libera lá o recurso para o Estado fazer essas 3 casinhas de atendimento hospitalar no meio do rio, digamos que com o nosso termo, com o termo usual, 3 flutuantes, e o auditor vai lá para ver se, de fato, se está tendo um resultado para aquela sociedade, para aquela população em questão. Isso é efetividade. E a eficácia? Grau de realização de objetivos de alcance das metas. Será que está tendo eficácia nas metas que foram propostas lá no início do plano plurianual? Vai ter que ser feita uma análise, né, pessoal? E a eficiência? Racionalidade, né, gente? De que forma esses recursos eles são alocados? Observe o que é eficiência. Racionalidade no que tange a alocação de quê? Recursos para determinados programas governamentais. Refere-se a uma extensão em que a unidade econômica maximiza seus benefícios com o mínimo de utilização de tempo e de recurso. Preocupa-se com os meios, com os métodos, procedimentos planejados e organizados, a fim de assegurar a otimização dos recursos disponíveis. O que é eficiência aqui para a gente? Eu já falei que efetividade, ela é o impacto, né, para a sociedade. Eficiência. Vamos alocar esses recursos de uma maneira bem organizada para maximizar os benefícios da sociedade? Estou com 3 flutuantes para atendimento hospitalar em 3 comunidades distintas. Nós precisamos otimizar tempo e recurso. Quando eu faço isso, que eu me preocupo com os meios que eu vou utilizar, com os recursos, quando eu otimizo isso aí, pessoal, eu estou tendo eficiência. Eu estou sendo racional na hora de gerir esses recursos, tá? Na hora de alocá-los. Tranquilo até aí? Aqui eu consigo encerrar os critérios, na verdade, aos quais um auditor tem que se valer, tá? Aqui, quando eu me refiro a ente olha a palavra, ente auditado. Aqui eu consigo chegar ao quê? A quem está sendo auditado? Qual empresa? Qual órgão? Qual entidade de administração direta ou indireta? Qual função? Qual subfunção? Qual programa? Qual ação? Área, processo, ciclo, serviço, sistema? Gente, ente auditado é quem vai sofrer auditoria. Seja ali,
objeto, tá? Aqui a gente fala, são os ciclos, serviços, sistemas, todo e qualquer responsável pela guarda e aplicação de recursos públicos que seja objeto de auditoria governamental. Isso se chama ente auditado. Então, todas as vezes que você olhar ou se deparar com esse termo, você já vai conseguir entender do que se trata. E a equidade? Princípio pelo qual os responsáveis pela administração pública utilizam de forma imparcial os recursos que lhes são colocados à sua disposição, pela própria comunidade, a fim de garantir da melhor maneira a justiça social. Professora, equidade é isso? Sim, é um outro critério, né, gente? Justiça social satisfazendo ao interesse público. Quando a gente fala de equidade, é que, será que esse recurso que é disponibilizado para eles, através da arrecadação de impostos, volta de maneira justa para a sociedade? Está havendo equidade aí? Então, é isso que a gente tem que analisar. E um erro? Um erro, pode ser detectado um erro pelo auditor, que é um ato involuntário, não tem intenção, resultado, às vezes, de omissão, às vezes de desconhecimento, imperícia, imprudência. Às vezes vocês, nós erramos por uma desatenção, uma má interpretação, enfim. Aqui não tem culpa, não há intenção de causar dano nenhum. É totalmente diferente, tá, pessoal? Tranquilo? É totalmente diferente de uma fraude, que a fraude ela já tem uma intenção, você já planeja, eles já arquitetam, enfim, é só para a gente entender que não há intenção quando se trata de erro. Agora, o que é importante, gente, destacar aqui para vocês? Por que eu coloquei esse item importante? Porque quando eu estou planejando uma auditoria, eu tenho que entender que é de suma importância organizar esse planejamento. Eu já falei aqui para os senhores, mas eu vou repetir para ficar mais enfático na mente de vocês. Eu vou definir estratégias e programação de trabalhos. Eu vou ter um cronograma a cumprir. Eu vou estabelecer a natureza e a oportunidade, a extensão dos meus exames. Olha aqui os prazos. As equipes de profissionais, os recursos necessários para que os trabalhos atinjam os critérios que nós vimos aqui. Um deles, porque o auditor não vai se enquadrar em todos os critérios, e sim o quê? O gestor público, a função, né? O funcionário público. Aqui nós precisamos passar que o trabalho de auditoria ele vai ser eficiente, eficaz e efetivo, porque ele também demanda recursos, pessoal. Então, é por isso que, no momento que eu estou planejando, eu tenho que me ater que eu tenho que ter qualidade, com o menor tempo e com o menor custo possível. Esses são os 3 itens primordiais: menor tempo, qualidade e menor custo possível. Tranquilo, senhores? Já os procedimentos de auditoria, eles já são o que? As ações, né? Os atos, as técnicas, tudo ali já ordenado, a sequência racional desses fatos, tá? E a lógica que o auditor vai utilizar durante o trabalho dele. Aqui, nesse procedimento, nada mais é do como fazer, pessoal. Como é que ele vai realizar os exames, as pesquisas? Como é que ele vai conseguir chegar na obtenção de evidências comprobatórias? Então, aqui, esses procedimentos de auditoria vão dar esse subsídio para ele, para poder ele conseguir construir um relatório ou um parecer, tá? E o programa? Eu estou explicando para vocês planejamento, procedimento, e agora o que é um programa de auditoria, professora? Eu já vou detalhar toda a ação. Para quê? Para orientar e controlar, desculpem, pessoal, orientar e controlar a execução dos procedimentos de auditoria. Aqui, ó, eu tenho procedimentos, é o como eu vou fazer, na verdade, para obter as evidências. Aqui, no meu programa, eu já detalho as minhas ações, os meus procedimentos, para controlar todo o processo de execução. Descrever uma série de procedimentos de exames a serem aplicados, com a finalidade de permitir a obtenção de evidências que vão possibilitar a formação da opinião do auditor. Eu trago aqui, ó, ainda coloco, fiquem atentos a esses termos. Eu trago esses termos bem definidos, senhores,
para que, por favor, não se caia numa pegadinha de nenhuma banca, de nenhuma questão. Planejamento, professora. Eu vou definir o quê? Estratégia para chegar aos meus procedimentos. Os meus procedimentos são o quê? As minhas ações, como eu vou fazer, as minhas sequências, como é que eu vou chegar para... Como é que eu vou executar as minhas ações? E o meu programa, né, gente? Eu vou fazer o quê? Controlar a execução, controlar esses procedimentos. Não é isso? Planejamento define as estratégias para os procedimentos. Procedimentos é como eu vou fazer para obter provas, evidências. E o meu programa é controlar todos os procedimentos que eu vou ter que executar durante o processo de auditoria. Então, fiquem muito atentos para esses termos: planejamento, procedimento e programa de auditoria. A gente não pode, a NAGMIL, ela traz isso à tona. Hipótese nenhuma eu tenho como esquecer isso aqui, tá, pessoal? Jamais, jamais mesmo. Vamos para uma questão aqui da VUNESP, onde ele trata um pouquinho do que a gente discutiu, tá? Prefeitura de Atibaia, 2014. Vamos lá. As ações, atos e técnicas sistematicamente ordenados, em sequência racional e lógica. Olhem aí a questão, pessoal. Ações, atos e técnicas sistematicamente ordenados em sequência racional e lógica, a serem executados durante os trabalhos, indicando ao profissional de auditoria governamental o que e como fazer para realizar seus exames, pesquisas e avaliações e como obter as evidências comprobatórias necessárias para a consecução dos objetivos dos trabalhos e para suportar a sua opinião, são considerados o quê? O que é isso? O que é ação? O que é ato? O que é técnica? Ele está se referindo ao quê, pessoal? A que conceito? Letra A, papéis de trabalho. Letra B, planejamento de auditoria. As ações são planejamento de auditoria. Programas de trabalho. Procedimentos de auditoria ou relatórios de auditoria? Olha lá, hein? Vamos para a resolução? Olha o que a NAGMIL fala. Procedimentos de auditoria, ações, atos e técnicas sistematicamente ordenados em sequência racional e lógica. Olha a questão, olha o que a questão traz. Ações, atos e técnicas sistematicamente ordenados em sequência racional e lógica a serem executados durante os trabalhos, indicando ao profissional de auditoria governamental o que e como fazer. Olha aí, ó, indicando. Amigo, ele pegou a norma e colocou aqui, pessoal. Observe que ele pegou a NAG, trouxe a NAGMIL para cá, com o conceito de procedimento de auditoria. Classicamente, é a norma propriamente dita. A questão correta aqui, automaticamente, os senhores, né, mais uma que vocês vão gabaritar, a norma de auditoria governamental, vão acertar tudo, letra D. Aqui ele está falando de procedimentos de auditoria conforme a norma. Não tem o que inventar, pessoal. É a norma bem descrita aqui, tá? E aqui eu trago um mapa mental para os senhores, para que nós concluímos aqui, para que a gente chegue ao fim da aula de hoje, tá? Nós vamos aqui finalizar com esse mapa lindo que eu trouxe para vocês. Lindo, lindo, gente. A construção do mapa me arrepia quando eu vejo esse mapa, gente, porque aqui ele está tudo que a gente viu da série 1000, nessa linda hora que passamos juntos, né? Objetivos gerais da NAG, das normas de auditorias governamentais série 1000. Estabelecer aqui princípios de auditoria governamental. É o primeiro ponto da NAG 1000. Um outro, estabelecer diretrizes de auditoria governamentais. Sim, professora, 2 palavrinhas. Princípios, diretrizes. Avaliar o desempenho dos tribunais de contas. Sim, não é à toa que ele estipulou objetivos específicos para eles. Melhorar os processos e padrão de qualidade de uma auditoria. Sim, ele determinou ali, ó, através do planejamento, através dos procedimentos e dos programas, que essa auditoria tenha qualidade. E orientar o profissional de auditoria governamental. Exatamente, ele dá um norte. Ele não vai só cobrar. Essa norma não é intuito de só cobrar, cobrar, cobrar. Não, eu quero execução.
e explicitar os tipos de auditoria governamentais existentes, de regularidade, contábil, operacional, de legalidade. O que, então? Observe aqui que ele já traz para a gente as principais normas. Essa norma traz os principais tipos de auditoria, estabelece diretrizes e princípios. Então, quando ele faz tudo isso, galera, ele consegue chegar ao quê? A um processo padrão de qualidade. Então, pessoal, a nossa aula de hoje se encerra aqui. Nós demos um show, um avanço significativo dentro das normas de auditoria governamentais. Tá? Eu espero que vocês analisem as questões novamente, que vocês estudem nossos mapas, tá bom? Agindo assim, nós teremos o quê? Gabarito de normas de auditoria governamentais. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.